Se tem luz verde, tem vitória de João Fonseca. João consegue vencer pela primeira vez o Alejandro Tabilo, agora no confronto direto 2-1 para o chileno. Grande vitória do brasileiro na estreia do ATP de Munique. E na segunda rodada ele vai enfrentar um francês aí que ele já jogou recentemente. Mas o vídeo de hoje é pra gente analisar essa grande vitória. Olha que cenário lindo aqui atrás, né? Tudo verdinho. Tudo das cores da bandeira do Brasil, pra gente comemorar essa grande vitória e uma grande atuação do João. Eu tenho algumas coisas pra falar aqui de evolução no jogo do João, que com certeza a hora que eu falar você vai concordar, porque foi nítida a evolução do João em alguns aspectos técnicos do jogo. Então vamos lá. Antes, né? Saidinho aparece aí para pedir a sua inscrição. Dia de vitória é dia de inscrição. Então, se você está chegando agora no canal, a gente faz análises diárias aqui sobre os jogos, adversários, torneios, estatísticas, números. O João, que aliás, falando em números, já é o Live Ranking 31. Então, a próxima vitória pode colocar o João no top 30 da ATP. Então, se inscreva aí no canal, que aqui é muito conteúdo de qualidade. Então, vamos embora. Vamos falar sobre essa vitória do João, 2-0. Parciais de 7-6, 6-3. Inclusive o Tabilo, achamos um buraco no jogo do Tabilo, né? Que é o tie-break. O Tabilo teve uma atuação ridícula no tie-break aí. 7-1, né? Podemos dizer que se a seleção brasileira de futebol não conseguiu, o João conseguiu dar um 7-1 na Alemanha, né? 7-1 no tie-break contra o Tabilo. Uma exibição perfeita no tie, e o Tabilo mal demais. Eu fui olhar os números do chileno, ele tem esse ano, com essa derrota aí pro João, são 3 vitórias e 8 derrotas, se eu não me engano, em tie-break. Em 2025, 3 vitórias e 10 derrotas em tie-break. Então o cara sente o tie-break. Próximo jogo é só deixar chegar no tie-break que a vitória vem, mas brincadeiras à parte, foi uma grande partida do João. A partir desse tie-break do primeiro set, o João foi impecável. Teve uma atuação, assim, tecnicamente brilhante. No primeiro set, até falando das condições da quadra, como eu disse, tem altitude em Munique, mas a quadra estava muito pesada pela temperatura, muito frio, a quadra ficou pesada e aconteceu uma coisa até curiosa. A bola anda mais por causa da altitude, porém quando ela quica, ela morre. Então ela dava um efeito de compensação ali. Quando você dava um golpe muito forte, quando eles davam, né, um golpe muito forte, a bola ia pro winner, mas quando ela quicava, ela perdia a velocidade. Então isso deixou o jogo com um ritmo ali diferente. Inclusive o João demorou para entrar no jogo, né? Foi quebrado ali logo no seu segundo game de saque, né? Porque ele não estava com o tempo da bola, né? Ele confirmou de 0, aí o Tabilo confirmou de 0, aí ele foi quebrado logo na primeira chance que o Tabilo teve. Já veio um filme na cabeça, pô, esse cara aí não é possível, pedra no sapato. Estávamos falando, aliás, sobre isso no nosso clube de membros. Se você quiser virar membro do canal, é um valor irrisório, acho que dá uns R$7 por mês aí. Por mês, não é por dia, por mês, e você tem acesso ao grupo do WhatsApp. A gente assiste todos os jogos junto lá no grupo, comentando. São cerca de 30 membros no canal, então eu te convido aí pra virar membro. E a gente tava falando lá no grupo, né, sobre isso. Não é possível, o cara pedra no sapato, e aí o João mais uma vez mostrando um grande poder de recuperação rápida, né? Mais uma vez ele quebra o adversário num game que ele é quebrado e no game seguinte ele quebra o adversário. Então isso é muito bom, os grandes tenistas conseguem fazer isso. Então ele quebrou o Tabilo logo no game seguinte, depois o set se caminhou ali com confirmações sem breakpoints, e no tie break o João elevou o nível e o Tabilo rebaixou o nível. O Tabilo caiu muito de nível no tie break, o João meteu 7-1, e aí no segundo set, atuação perfeita do João. Perfeita. Ele teve um game ali que ele sofreu, que ele teve que salvar 2 breakpoints, mas salvou muito bem os breakpoints e foi mérito do Tabilo nesses games. O Tabilo fez grandes bolas aí, não é aquele game que o João joga muito mal e tem um breakpoint contra. E ele teve ali um game onde ele teve 3 breakpoints e não quebrou. Depois ele teve mais 2 breakpoints, aí ele quebra o Tabilo, e no último game mais 2 breakpoints e quebra de novo. Então dos games de saque aí do chileno, dos 5 games de saque, em 3 o João teve breakpoint no segundo set. E aí eu quero falar sobre um aspecto técnico do jogo do João. Antes eu vou colocar os números aqui do jogo para você ir acompanhando. E eu quero falar de uma parte técnica que vem me deixando muito contente da evolução do João Fonseca. A gente sempre falava aqui, né, historicamente, né, na carreira do João, ele tinha um problema de movimentação. Não um problema, mas assim, um ponto a evoluir, né? Os outros tenistas se movimentavam mais rápido do que ele. E eu vejo uma evolução absurda na movimentação, na velocidade e na cobertura de quadra do João. Hoje ficou nítido isso.
o Tabilo veio para o jogo com a estratégia montada de variação. Isso aí foi claro. Ele queria variar o jogo, dar muita deixadinha, né? Jogava uma bola alta, jogava muito aquela esquerda dele na paralela também, forehand na paralela. Então ele estava variando bastante o jogo para confundir o João. Só que as deixadinhas dele não tiveram um efeito positivo como no encontro anterior deles, né? Por quê? Porque o João estava muito rápido, chegando muito bem em todas as bolas, né? Foram raras as deixadinhas que ele não conseguiu chegar e cobrindo muito bem a rede. O João ganhou aí a maioria dos pontos que foi ali para troca na rede, ele ganhou. Então o Tabilo dava deixadinha, ele chegava e o João, inclusive o match point foi assim, né? O João cobriu a rede e conseguiu um grande ponto. Então, primeiro ponto de evolução nítido: velocidade, cobertura de quadra, leitura de golpe. Então ele conseguiu ler muito bem os golpes do Tabilo e eu fiquei muito feliz com isso. E é o segundo ponto de evolução, que já era um golpe que ele tinha muito bom no juvenil e que parece que ele não evoluiu como os outros golpes, né? Por exemplo, o João sempre teve um forehand muito potente, muito bom. É um golpe que, né, até tem menos margem para evolução, mas evoluiu. E o saque do João evoluiu demais, né? Da época do juvenil, a gente já falou sobre isso. E ficou um golpe que ficou ali um pouco estagnado, que era o backhand. Inclusive os adversários estavam explorando muito essa questão do backhand do João e tal. E cara, nessas últimas 2, 3 semanas eu tô vendo uma evolução absurda no backhand do João. Acredito que esteja sendo feito algum trabalho ali. Muito sólido, muito potente. O backhand cruzado dele na cruzada é um golpe de winner. E hoje ele foi fantástico com o backhand. Então assim, o backhand está começando a se aproximar do forehand. Então um cara fenomenal como é o João Fonseca, e pode chorar, os haters podem chorar. Um abraço pro Cláudio também, que tá sempre aí. Aliás, não vai estar aí, né? O Cláudio está sempre somente nas derrotas. Um abraço pros haters. Então, o João é um fenômeno, e a evolução de um fenômeno, ela é muito mais rápida do que de um jogador comum. Então ele está evoluindo muito esses golpes também, e isso é o que mais me deixou feliz. A leitura tática continua muito boa, a inteligência tática continua muito boa, e hoje eu vi aspectos brilhantes tecnicamente falando. Então isso me deixou muito feliz. A gente analisando os números, veja só: serve rating, terceiro em média da ATP, serviu muito bem. Não fez tantos aces, quadra mais pesada, como eu falei, mas muito bem no saque. Porcentagem de primeiro serviço, ele é um robozinho, é de 65% a 70% sempre, ficou em 65%, Tabilo abaixo dele. Return rating, foi muito bem também, ele ficou ali em 12º na média, então ele não ficou top 10, mas ficou próximo a isso, 160%. Muito bem no segundo saque do Tabilo, 57% contra 39%. Aproveitamento de breakpoints, bom aproveitamento, 3 de 7, é quase metade, dá uns 40%, tá bom. É óbvio que dá para ser melhor. Ele perdeu alguns games ali, teve um game que ele teve 3 e não quebrou, mas tudo bem, dentro da margem. E aí eu quero destacar os últimos 2 números ali, winners e erros não forçados. Mais uma vez, João fazendo mais winners do que erros não forçados. E a gente vem falando, se você quer saber se o João jogou bem, leia sempre essas 2 últimas linhas, porque quando ele tem mais winners do que erros não forçados, é porque ele jogou bem. Ainda mais no Saibro, que no Saibro é comum você errar. A gente viu aí uma final de Monte Carlo do Alcaraz e Sinner, que são os 2 melhores jogadores do mundo, com winners, quase 1/3 de winners e erros não forçados. Então o jogo no Saibro, ele é um jogo que é propenso a erros não forçados, porque são trocas longas. Então, mais um ponto que me deixou muito feliz aí, essa parte aí do João fazer mais winners do que erros não forçados, e isso na maioria dos jogos significa a vitória do João. Quando ele tá bem, quando ele tá errando pouco, é muito difícil ganhar do brasileiro. E agora o caminho, né, deu uma abridinha aí, chegamos nas oitavas de final contra o Rinderknech. E eu te convido a deixar a notificação ativada, deixar o like e o hype. Vamos combinar isso aí? Deixa o like e o hype. Hoje é segunda-feira, você tá cheio de hype aí. Um abraço pro Schmitz aí, que sempre fala que não tem hype, mas hoje tem hype. Então eu espero que todo mundo deixe o like, o hype e ative a notificação, que hoje, às 18 horas em ponto, sairá o pré-jogo entre João Fonseca e Arthur Rinderknech pelas oitavas de final de Munique. João buscando o top 30 e buscando ser cabeça de chave em Roland Garros. Para Madrid ainda não dá tempo, né? Porque já fechou. Mas para Roland Garros dá tempo do João entrar como cabeça de chave. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Espero que tenha gostado do nosso pós-jogo. Energia positiva, quem sabe o João não conquista esse caneco em cima do invejoso na final. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo e até.